Alexandre, como é que a gente faz para driblar essa dificuldade que eu também tenho, assim como o Marcos e a Zemar, de falar não e para um assunto tão delicado que é emprestar dinheiro, que normalmente a gente acaba emprestando para pessoas muito próximas, que a gente tem uma consideração? A questão quando você vai emprestar dinheiro, primeiro eu adorei a dica dela. Primeira coisa, se você puder, não empresta. É isso aí, não empresta. Segunda coisa, se você for emprestar, pensa assim, que já é um dinheiro que na verdade você poderia dar. Principalmente se for um amigo ou alguma coisa assim. Também não é recomendável tirar da reserva de emergência para dar para alguém, porque se aparece a sua emergência, né? E é a grande questão que muitas vezes a gente acha que a gente está sendo ou egoísta ou tem essa dificuldade de dizer não, como se o outro fosse virar contra você, parar de falar com você, como se você fosse mal ou algo assim por dizer não. E é claro que existem várias formas de dizer não também. Você pode dizer não de uma série de maneiras em que o outro acaba se afastando, né? E você indica, inclusive, outras orientações para ele, né? Agora, isso pode ser mesmo um problema, porque quando você empresta o dinheiro, às vezes você sabe que não vai receber de volta, né? E muitas vezes você não conhece a pessoa tão bem. Porque, veja bem, na amizade, a amizade, em geral, ela não é por interesse, uma boa amizade. Uma boa amizade não é só assim, eu estou com você enquanto houver ali algum benefício, se você me empresta dinheiro, se você me dá algum prazer, alguma satisfação, né? Então, em geral, uma amizade mais forte, primeiro que a amizade mais forte raramente pede dinheiro, tem até vergonha de pedir dinheiro para o outro. Mas quando pede, então criar estratégias também, ou para dizer não, ou para receber esse dinheiro depois, né? Que aí começa a aparecer esse monte de dificuldade, porque muitas vezes o outro que está em dívida não tem vergonha. Você tem vergonha de cobrar. E aí acaba que tendo essa relação com o outro, em que ele acaba colocando você, inclusive, como se sentindo mal por um crime que não cometeu. Como vilão da história, Como né, vilão Alexandre? da história. E Lucas, deixa eu te perguntar, vou perguntar pro doutor aqui. Doutor, e dentro do cônjuge ali, do relacionamento, é empréstimo ou é doação? Ixi. Agora, polêmica, hein? Polêmica. Depende de como o casal se organiza, porque às vezes tem casal que não divide o que é meu, o que é seu. Tanto que fazem contas conjuntas também. A questão é como o casal administra esses gastos que eles precisam. Por exemplo, você, né, e a pessoa que você está junto, você começa um empreendimento. Então, talvez você vá precisar mais dinheiro do que a pessoa. Então, nesse caso, seria um planejamento em conjunto, né? Agora, como que você vai cobrar isso depois? Na verdade, isso vai surgir como o quê? Os rendimentos, os ganhos que isso for aparecendo para você, vai ser algo do casal também. Então, depende muito de como o casal. Mas tem casal que separa as suas contas. Minha conta é minha, minha conta corrente é minha e a conta corrente é sua. Então, aí vai realmente muito de casal. Mas se isso não for algo comunicado antes, porque a grande questão é a comunicação, até na hora de cobrar, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso depois. Se não tiver a comunicação, se a sua companheira ou companheira não entende o que você está fazendo com o dinheiro, aí começa realmente a se tornar um grande problema, porque o outro vai se sentir enganada, ou um dos dois vai se sentir mais em dívida, né? Eu faço mais do que você. Aí, bom, terapia de casal tá aí também. Ixi, aí já é outro BO. A conversa grande. Outra DR. Ô Alexandre, quando envolve família, é ainda mais complicado esse processo de cobrança, não é mesmo? Ainda mais complicado, Lucas, porque família é um laço em geral que você tem uma constância, né? Tá sempre ali, tem uma relação muito mais próxima, né? Tem uma relação ali, enfim, de convivência. Agora, a grande questão é essa, assim, como família também tem que ter a comunicação, tem que entender o que está se dando. E muitas pessoas, elas não sabem lidar com o próprio dinheiro, fazem a dívida com o outro, e quando o outro percebe que você também acaba tendo essa dificuldade, você fica envergonhado ou fica enraivecido, fica com raiva do outro, porque o outro percebeu, te pegou ali no pulo, né, de que você tem essa incapacidade de lidar com o dinheiro e você ainda foi irresponsável de pedir para o outro. Então, e acaba muitas vezes também, Lucas, na família, um pegando dinheiro emprestado com o outro, aí você pega com o outro para pagar uma outra dívida com aquele primo, aí pega com o tio para pagar o
o do avô, enfim, aí quando você vai vendo também. Então, é muito importante a gente saber preservar esse laço familiar para que isso não se desgaste ao ponto de você ter problemas mais graves, né? Problema mais sério. Por quê? A família igual também... essa situação, desculpa interromper, imagina, a neta pegou o cartão da avó, endividou a avó e agora as duas não conversam mais. Mas isso pode envolver ainda, por exemplo, os outros netos que podem sentir raiva e ter violência dentro da família. Então, é muito importante, eu vou insistir nisso, assim, a comunicação, a compreensão e muitas vezes tem até a humildade de falar, olha, eu não vou conseguir te pagar, não sei, eu posso te pagar de outra forma, né? Assumir isso de um outro modo, porque as pessoas não querem assumir muitas vezes isso, né? Essa impotência. Mas tentar ali criar acordos, criar diálogos, criar empatia, uma comunicação que não seja violenta, agressiva, né? E tentar se aproximar de algum modo e, em alguns casos, Lucas, colocar outra pessoa para ajudar a mediar. Então tem alguém ali que tem uma relação melhor com quem está devendo, talvez dentro de uma família, incluir essa pessoa para fazer esse meio de campo. Tem muita gente aqui falando justamente, Alexandre, de quando a pessoa empresta e aí na hora de cobrar ela vira a vilã de toda a situação, quando na verdade ela que ajudou primeiro. Porque você pega a pessoa na falta dela, né? No pulo ali, né? Você vê que ela tem ali alguma coisa de mau caratismo, talvez, não sei, né? Tem muita gente canalha mesmo, né? Em relação a dinheiro, que você não consegue confiar. Parece uma amizade, mas como a gente falou, né? Talvez não seja. Ela te convence muito bem, mas na hora de você ali tentar, né, alguma relação de cobrança, não funciona, não dá certo, né? Então, acaba virando inimizade nesse sentido, que a pessoa vai querer o quê? Ela vai querer que você perdoe a dívida, não é? Ela vai querer que você deixe isso para lá, o que não cobre, né? Então, é importante a comunicação, até porque também, até a forma de cobrar também, você não pode já chegar, ei, caloteiro. Ei, caloteira, né? Ei, você que está me devendo, né? Então, isso já cria também ali uma situação ruim, né? Então, até a forma de falar sobre isso é muito importante que haja ali respeito, empatia, né? Se colocar um pouco ali no lugar dessa pessoa que está devendo e tentar entender. Mas tem horas aí que a gente tem que saber também até por que eu acabo emprestando tanto, né? Aí agora eu faço a pergunta para quem empresta, né? E não mais para quem não paga, né? Aí a gente tem que pensar os dois lados. Verdade.